Oi, Bianca. A gente pode ter se visto muito pouco durante esse tempo que você e Elisa se separaram. Mas a gente sempre teve uma relação tão boa, sabe? E eu não vim só como melhor amiga da Elisa, eu vim porque eu também acho você uma mulher muito maneira. Cara, eu não acredito que a Elisa mandou você vir aqui falar comigo. Não, ela não mandou não. Inclusive, se ela souber que eu tô aqui, ela me mata. Eu vim porque eu senti que eu precisava fazer isso por vocês, pra vocês ficarem bem. Fernanda, você não precisa fazer nada por mim, mesmo. Não, preciso mesmo, porque além de eu ter um respeito muito grande por você, eu acho que você merece ficar bem. Cara, você sabe o que é? Você tá finalmente conseguindo seguir com a sua vida e aí você volta do nada pra estacar zero do luto por conta de um IC. Não. Se ela tivesse deixado eu fazer um exame, se eu fosse compatível, Fernanda? E se você não fosse compatível, Bianca? Cara, eu não vim aqui pra passar pano pra Elisa, tá? De verdade, eu vim pra te falar que os erros do passado a gente não consegue mudar. Nem os nossos, nem os de ninguém. Só que, caramba, o presente tá aqui, sabe? Eu tenho certeza que você tem um caminho tão lindo pela frente, Bianca, você só precisa parar e conseguir enxergar ele. Mas é muito fácil você falar isso quando as suas feridas que estavam quase cicatrizando estão sendo esgarçadas na sua frente, né? Sabe o que eu acho? Eu acho que se o fim de uma relação te deixou em pedaços, significa que viver aquilo valeu a pena. Eu realmente não consigo ver uma relação só triste porque ela terminou, teve um fim. O fim é inevitável, sabe? Só que se você parar, se afastar um pouco, buscar enxergar tudo num ângulo maior e diferente, eu tenho certeza que você vai perceber que o fim ele não carrega só dor. Ele carrega o início de algo novo, sabe? Nesse caminho lindo que eu falei que tá pra você, que você só precisa ir. E aí a Elisa enxergou esse caminho mais bonito e foi, né? E se ela for o meu caminho mais bonito? Eu não teria enxergado o outro. Bianca, você acha que eu não fiquei puta com a Elisa também? De eu ter descoberto as coisas do jeito que eu descobri? Claro que eu fiquei, pô. Só que a gente conhece a Elisa, a gente sabe que no fundo ela fez essa cagada toda, jurando que tava salvando o mundo de um grande problema. Eu só não tô conseguindo enxergar esse caminho mais bonito aí que você tá falando. Claro, você não vai conseguir enxergar esse caminho mais bonito abrindo mais seu olho, não. Você vai conseguir enxergar abrindo seu coração mesmo. Não importa, Fernanda. Não é, você tinha que ter me avisado se do dia pra noite você decidiu virar Madre Teresa de Calcutá. Não é... Ai, Fernanda, tá bom, depois eu falo com você, mas você não tinha o direito de fazer isso. O que foi, Não, meu você não amor? acredita. A Fernanda saiu ontem daqui e foi direto encontrar a Bianca. Pra quê? Pra me defender. Se pode. Perdi a fome. Bom dia pra você também. Você tem que entender... Eu preciso entender, meu amor, se eu vou casar com você ou se eu vou casar com você e com a sua ex. Porque eu tenho pavor de fantasma, principalmente dos vivos. Desculpa, eu sei que os últimos dias foram foda. Mas a Fernanda não tinha o direito. Não, os últimos dias eles não foram foda, eles foram insuportáveis. Faz 3 dias que a gente não tem paz. Você tá fazendo o quê de biquíni, posso saber? Pode, claro. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pra sauna. Porque eu não levantei o pulo lá pras aranhas. E eu quero ver também se essa energia caótica sai no meu suor. A energia caótica? E a energia caótica sou eu que tô te mandando essa energia caótica? Não é você não, meu amor. Mas as consequências das suas escolhas estão. E sabe o que mais? Se eu fosse você, eu botaria um biquíni e iria junto. Porque você tá com mau humor assim, ó, terrível. Vamos ver se esse mau humor sai no suor também? Bora? Então me espera. Senão meu mau humor vai ficar 15 vezes pior. Você nem usar meu biquíni, é bom.
Eu não tô entendendo por que você tá tão puta. Não era você que tava com pena dela? Eu tava. Até ela entrar ontem na sua casa falando um monte de merda na minha frente. Na nossa casa. Tá, então me explica qual vai ser a dinâmica da nossa casa. Volta e meia vai ter uma sua entrando, falando merda. Gente, onde que ficou? Ficou pelo caminho a rainha da empatia? Rainha da empatia, tá com pena dela agora, Elisa? Eu não estou com pena, eu estou com compaixão. A pena, ela é uma coisa superior. Compaixão, não. A gente entende a dificuldade do outro, a gente entende a dor do outro, sem ter que diminuir quem ele é. Uau. Sabe que eu tenho mais tesão em você? Peraí, que eu não tô conseguindo entender o que tesão tem a ver com essa história. Sabe? O quê? No seu cérebro. Olha, é uma evolução assim que é difícil de acompanhar. Hoje, nesse teu olhar que tem o céu da noite, os astros param nesse teu sorriso e tudo em mim faz muito mais sentido. Pra mim, o amor, ele é sobreviver ao cotidiano. E pra mim também o amor é você deixar a sua pessoa preferida comer a parte da coxinha que tem mais catupiry. E eu disse 1000 vezes que não ia me entregar, mas você tem uma coisa que não dá pra explicar. Já pensei que o amor ficava pro outro dia. Quem sabe outro dia seja hoje. Nesse teu olho cor de céu da noite, tudo se alinha nesse teu sorriso e a vida começa a fazer sentido. Hoje, nesse teu olhar que tem o céu da noite, os astros param nesse teu sorriso e tudo em mim faz muito mais sentido. Quem sabe outro dia seja hoje. Eu vá ficando pro café. E aí? Obrigada por você ter vindo me encontrar, tá? Olha, Bianca, eu vou repetir pra você. Eu te respeito muito, como eu falei, né? E acho você muito maneira. Mas o meu ombro é da Elisa. Entende como é que fica delicada essa situação de eu ter que dividir meu ombro? O ombro é dela, não dá pra... Tá, mas ela tá precisando de um ombro pra chorar? Não. É, eu tô. Tá, mas aí cadê a sua melhor amiga? Se Mariana sabe de metade das coisas que eu fiz, é capaz de eu nem chorar mais, Fernanda. Ai, que maravilha. Isso Não, é porque ela me ótimo. mata. Não é bom, É. realmente. Fica difícil. Mas cadê os seus outros amigos próximos, então? Ô, Fernanda, você toma a liberdade de me chamar pra me ajudar, me aconselhar, sei lá, e aí agora você vai virar as costas pra mim, é isso? Na verdade, eu procurei te ajudar pra poder ajudar a Elisa. Aí eu virei um peso pra todo mundo do nada, né? Beleza, então eu vou lá, tá? Bianca, vem. Vem. Senta aqui e vamos conversar. E ela? Mensagem da minha irmã. Você quer apostar quanto que é ela pedindo pra gente descer a serra, buscar a Alice, porque ela quer o quê? Sair. Tô grávida. Quê? Não, peraí, gente. Oi. É o quê, Roberta? Você tá grávida? Gente, eu dou pro Matheus 2 vezes por mês. Qual amigo, porra? Vocês nunca tiveram um. Pau
Pau amigo, a gente nunca teve, não, isso é. acabou nunca acontecendo, É. não. Mas peraí, o que aconteceu? Na última vez que eu saí com ele, eu tava em uma semana caótica, cheia de problemas, esqueci de tomar a pílula 2 dias seguidos. Falei isso pra médica. E ela falou que provavelmente a camisinha estourou e a gente não percebeu. Vocês têm noção que a chance de alguém engravidar, mesmo com essa soma de falta de sorte, é mínima? Minha irmã, você já pode se considerar um milagre, então. É, isso é ganhando na loteria, né? Exatamente. Olha só, o Matheus só serve pra transar. Ele é um amor. Mas não dá nem pra conversar muito. Ele é maluco, uma porta. Ah, minha irmã, tem coisas que estão escritas pra acontecer, entendeu? Por exemplo, você é a mãe mais legal do mundo pra Alice. Vai que ter a mãe mais legal do mundo tá escrito na história dessa criança que tá vindo aí. Não tem como ter um filho com uma Porsche, tá escrito na minha história. Ah, você pode ensinar ele também, sei lá. Não, calma aí, Catarina. O quê? A Roberta não é uma enciclopédia pra ficar ensinando marmanjo, não. Desculpa. Justo. Eu já tenho essa missão com a minha filha, tô bem, tô de boa. Ué, então tira. Tirar o quê? A criança? Claro. O corpo é dela, ela que vai saber o que é melhor pra ela que decide. Não, quer dizer, sim, com certeza. Mas eu acho que você precisa pensar, né, minha irmã? Se você não quiser ter esse segundo filho que tá aí, tudo bem, faz o que é certo pra você, claro. Mas não faz as coisas no desespero também. Lembra quando a Alice nasceu, o que você me falou? Você disse que estava conhecendo um tipo de amor diferente, que transforma, que muda tudo. Que até as batidas do coração são outra. Sei lá, você pode ter a chance de sentir tudo isso em dobro. Também, eu acabo sendo prática demais às vezes. Não é isso, eu não acho que você tenha que tirar. Só que é só você que vai segurar essas pontas, né? Mas ser a mãe que você é pra Liz é raro. Porque, nossa, mesmo quando você tá exausta e correndo e fazendo tudo, parece que você tá levando tudo tão numa boa, não parece difícil, entendeu? É muito diferente de outras mães que a gente vê que estão sempre exaustas e acabadas. Você faz parecer fácil. É porque ali também é onde ela sabe que a Liz pode cair e não se machucar, sabe? Sei lá, minha irmã, parece que existe uma espécie de força onde você sustenta ela. Amor, né? Será que não tem amor sobrando pra dar conta de mais um serzinho receber tudo isso? Se eu colapsar, os dois vão parar aí. Minha irmã, fica tranquila que a gente faz um quarto pra eles aqui também. Eu também, não pensei nisso, não precisa boa. Caiu lá pra baixo. Debate aí o que vocês quiserem e depois a gente Tá fala. bom. Obrigada, beijo! Você já parou pra pensar que depois de tanto tempo, pode ser que você nem ame mais a Elisa e você só esteja romantizando o lado bom das coisas que vocês viveram e acreditando que depois que encontrou ela de novo vai ter a possibilidade de viver algo novamente, o que eu lamento informar, não vai, só pra você se sentir menos sozinha? Cara, vocês nasceram pra ser melhores amigas mesmo, né? Tem sempre uma frasezinha pra explodir a cabeça das pessoas. Na verdade, foi uma pergunta bem simples. Não, Fernanda, simples é reclamar de tudo. A pergunta que você me faz... Você quer um tempo pra responder? Óbvio! Então você sabe a resposta da minha pergunta, você só não quer assumir. Talvez você só esteja preso no que foi bom. Você acha que eu não amo ela? Pô, Bianca, pelo amor de Deus. Quem sou eu pra responder isso, né? Só acho que às vezes a gente confunde, sabe? E fica tão agarrada nessa história que a gente não quer perder. Mas é fácil falar de fora, né? Tá, mas você se arrepende do que você viveu com ela? Cara, não durou pra sempre, tá tudo bem. Guarda o que foi bom. O que não foi, você pega e segue, vai viver a vida sem se tornar uma pessoa amargurada, sabe? Desacreditada no amor, que nem tenta mais. E aí quando você vê, vai ter uma pessoa e nem vai precisar de muito, você vai ver, assim, só pelo jeito dela te olhar. Fernanda, bem que você podia gostar de mulher, né? Ai, meu Deus, será que eu seria uma boa sapatona, Bianca? Não. Talvez eu me sairia melhor como uma bissex.
Ou uma pansex? Não sei, mas eu me apaixonaria fácil por você. E você já tá ótima, já tá até pensando que poderia se apaixonar de novo. Bom, já que você sabe a resposta da minha pergunta, você quer tomar uma cervejinha pra poder digerir toda essa informação? Quero. Jurandir, traz mais. Amor, você pode me ajudar aqui a separar a meia pra doação? Porque é difícil pra mim isso aqui. Mas com toda certeza. Eu ia até te pedir pra fazer isso, sabia? Eu tava com vontade. Engraçadinha. Engraçado. Eu tava aqui pensando, eu ainda não entendi se a Roberta deu sorte ou deu azar com essa gravidez. Uma sorte meio azarada, talvez? Como é que funciona uma sorte meio azarada? Como é que funciona? Não entendi. Não, amor, uma sorte meio azarada é quando você cai. Aliás, quando você tropeça, mas você cai em pé. Sabe? Sorte azarada. Peraí, se você puder me explicar como é que seu cérebro entende isso, da pessoa tropeçar e cair em pé, vai me ajudar. É assim. Sabe quando você tropeça, aí você sai catando cavaco? Sei. E aí você quase cai, mas você não cai. Você fica ali em pé, você mantém o seu equilíbrio. E aí o seu cérebro te avisa, dá um alerta vermelho e fala: caralho, tu vai cair, segura aí. Mas tu fica. Ou seja, você engana o seu cérebro e, além de tudo, você prova que equilíbrio, eu tô vendo, tá? Que equilíbrio é tudo. Peraí, olha, realmente, o seu cérebro, ele funciona como um labirinto que você acessa com uma facilidade, com a mesma facilidade que eu tenho em te amar. Eu que te amo muito. Me ama muito? Amo muito, muita coisa. Então se você me ama muito, amo muito, você vai pegar essa meia horrorosa que eu vi você tirando aqui da caixa de papelão e vai colocar de volta. Porque não dá. Eu tô vendo, tô conversando com você e tô vendo você tirar. Você não pediu minha ajuda? Se você quer minha ajuda, eu vou te ajudar. Todas as minhas meias aqui dentro. Você não tá nem perguntando qual que pode botar, qual não pode botar. Tem coisa que não precisa nem ser perguntada. É só olhar pra assim, ela. Se for, cadê outro pé? Vai guardar um pé? Emocional, minha mãe me deu quando eu tinha. Não tem emocional. Posso te falar? Achei o pé, achei o pé. Dessa. Não tem porquê, é uma coisa horrorosa. Se você olhar, ela tá totalmente desgastada. Isso aqui eu nunca te vi usando. Eu nunca vi isso na sua paleta de cores. Eu acho que isso aqui tá ridículo em você. Isso aqui, sabe quem me deu? Quem te deu? Minha avó. Não vou Sinto deixar. muito que Deus põe em bom lugar, mas ela não vai mais querer te ver usando isso. Sempre tive uma curiosidade sobre você e eu vou aproveitar essa cervejada pra te perguntar. Ai, pronto. Por que caralhos você trabalha, Bianca? Como assim, Fernanda? Por que caralhos você trabalha, Bianca? Como assim? Por que caralhos eu trabalho, Fernanda? Cara, você é herdeira de uma família milionária. Não é segredo pra ninguém que o seu pai odeia que você seja CLT de uma empresa de contabilidade. Ele odeia que eu seja CLT de uma empresa de contabilidade, mas ele dorme bastante tranquilo sabendo que a contadora dele sou eu. Bianca, você podia fazer nada da vida. Nada. E a gente sabe que a melhor coisa que tem no mundo é não fazer nada. Por que você trabalha, Bianca? Você não se ama. Porque ser herdeira é chato pra caralho. Não. Sim. Não, eu estou muito ofendida. Por favor, levante, se retire. Eu tô falando muito sério. Olha só, presta atenção. Presta atenção. Acompanha meu raciocínio aqui. Você não acha que a gente valoriza muito o não fazer nada justamente porque quando a gente trabalha, a gente tá sempre fazendo alguma coisa? Você tem um ponto. Eu tenho um ponto, eu sei que tá. tem um ponto. Mas... E aí eu vou trazer um contraponto. Você podia passar a vida viajando. Viajando! Vai viajar o mundo! Mas aí todos os meus amigos são CLT e aí eu vou viajar o mundo sozinha. Que graça tem isso? É bom viajar, tudo bem, que nem sempre... Exatamente. Eu não tô acreditando, você tá me convencer que ser herdeiro é uma merda. Eu não tô acreditando. Olha só, não é que é uma merda. Tem gente que gosta, não é o meu caso. Porque, sendo muito sincero assim, ter dinheiro é muito bom. Não estou reclamando. Mas eu prefiro pensar que eu tô dividindo meu tempo com gente que me ajuda a ficar com os pés no chão. Entendeu? Eu gosto de ter a minha rotina. Eu gosto de cumprir com as minhas obrigações. Gosto de ganhar minha grana bonitinha ali. Porque as chances que eu tenho de ser uma grandíssima deslumbrada, viciada em compras, seriam enormes se eu vivesse simplesmente blindada pela minha vida, entendeu? Entendi, mas você não tem vontade de abrir a sua empresa de contabilidade? Nem fudendo! Pensa que ia ser a mesma coisa, uma porrada de gente me bajulando, me cegando da realidade caótica que a gente vive. Só que aí, ao invés de ser dentro da mansão da minha família, ia ser dentro de um escritório.
Eu nunca imaginei na minha vida que alguém ia estar me convencendo de que ser herdeira é uma merda. Uma merda eu acho um pouco forte. Um pouquinho forte. Mas assim... Eu não sei, eu prefiro achar que sei lá. Eu acho mais legal eu levar minha vida do jeito que a maioria dos brasileiros leva, entendeu? Entendeu quando eu falo que você é maneira pra caralho? Você me acha maneira pra caralho, Fernanda? Acho. É? Uhum. Como que você tá fazendo? Isso aí é pra doação, pelo amor de Deus. Não. Como é que você vai doar? Vou doar? Como é que vai doar isso aqui, esse bando de meia podre, uma coisa horrorosa? É meia chato com quem horrorosa. vai receber essas Meu amor, meias. pelo amor de Deus, apego emocional. Já te falei, expliquei pra você. Meu amor, sabia que se você não usasse essas meias horrorosas, eu acho que eu te amaria menos? Você me amaria menos? Com certeza. É, meu amor. Só existem duas pessoas que seriam mães melhores do que a minha irmã. Quem? Eu e você. Meu amor, a gente é feliz com qualquer coisa. Os nossos filhos, eles seriam as crianças mais felizes do mundo. Será que dá pra engravidar com transplante? Eu não sei. Mas tudo bem se não der também, né? A gente vai pra adoção. Na verdade, eu até prefiro adoção, né? Pensando na sua história. Você pensa na sua vida se você não tivesse sido adotada? Penso. Tem tanta criança no mundo precisando de amor, né? O foda é aquela filha escrota. Se bem que se a gente fosse adotar, a gente poderia já adotar, assim, irmãos maiorzinhos, sabe? Tipo 5, 6 anos. Ia ser incrível. Imagina nossos filhos correndo pela casa. Você nunca me contou que você queria ser mãe? Como eu não contei? Claro que eu contei. O meu maior sonho é ser mãe. Não tem como eu não ter te contado. E o meu maior pesadelo é ser mãe. Eu beijei a Bianca.